Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre outro tema de alta relevância para fins de concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros concurseiros de plantão. Se inscrevam e acionem o sininho, porque afinal de contas isso não custa nada e me ajuda muito, tá bom? Hoje eu resolvi falar sobre outro tema ligado à teoria geral do direito penal, que diz respeito às modernas categorias ou concepções de direito penal. Sendo que a primeira delas é o direito penal de emergência, ligado a uma faceta punitivista do nosso Estado de Direito, com um rigor maior nas punições e nas sanções do direito penal, e também na tipologia penal, se olvidando ou se esquecendo das categorias e da principiologia que funda o direito penal moderno, como, por exemplo, o princípio da subsidiariedade, o princípio da fragmentariedade, vislumbrando o direito penal moderno como a última ratio ao ius puniendi do poder estatal. Outra concepção que está ligada ou semelhante ao direito penal de emergência é o direito penal simbólico, ligado ao poder legislativo, num recrudescimento do sancionamento do direito penal, com uma finalidade de trazer a tranquilidade social de forma ilusória, ou seja, que vai trazer essa tranquilidade à sociedade, ao Estado de Direito, de uma forma falsa. Outra concepção do nosso direito penal moderno é o direito penal promocional, em que o Estado de Direito vai se utilizar do direito penal moderno para que traga objetivos de políticas públicas, como utilizando o direito penal como objeto de transformação social. Outra concepção é o de direito de intervenção, afirmado e defendido por Winfried Hassamer, onde ele diz que a finalidade principal do direito penal moderno é de proteger e tutelar os bens jurídicos individuais, como, por exemplo, a vida, a integridade física, a liberdade individual, o patrimônio, dentre tantos outros bens jurídicos individuais. E que os bens jurídicos coletivos, advindo dos direitos difusos, coletivos estrito sensu e individuais homogêneos, devem ser protegidos e tutelados por um direito de intervenção, que é uma forma de direito que está entre o direito penal e o direito administrativo, pautado pela administração pública. Defendendo uma visão contrária ao de Winfried Hassamer, nós temos a visão de Gunther Strattenberg, ou Strattenwert, que vai, então, defender que a tutela do direito penal deve ser vislumbrada de forma ampla, conjugando a proteção ou a tutela de direitos individuais e também dos direitos coletivos, para prevenir a lesão ao bem jurídico coletivo, à coletividade como um todo, os direitos das futuras gerações. Outra menção à categoria de direito penal, nós temos a visão do direito penal e suas velocidades, afirmado e defendido por Jesus Maria Silva Sanches, onde ele diz que a função principal do direito penal é de julgar e de punir os infratores da lei penal e que esse julgamento vai se dar por uma velocidade, em 3 velocidades, sendo que a primeira velocidade é aquela que vai punir e vai julgar os crimes de maior gravidade, punidos com uma sanção de privação de liberdade, em que o indivíduo, o sujeito, ele vai ter uma garantia dos direitos fundamentais dentro da perspectiva do processo penal. E então vai ter uma velocidade mais longa. Já a segunda faceta da velocidade do direito penal, segundo Jesus Maria Silva Sanches, é
uma flexibilização dos direitos e garantias fundamentais do acusado dentro da perspectiva do processo penal, com uma punição com menor rigor, nos crimes de menor complexidade ou de menor gravidade, como, por exemplo, o do Juizado Especial Criminal da Lei 9.099 de 1995, no caso do Brasil, em que há uma celeridade processual, uma simplificação em seus procedimentos, com um menor rigor na punição, com penas alternativas, com penas pecuniárias, penas de prestação de serviços à comunidade, como tantas outras vislumbradas e estatuídas na Lei 9.099 de 95. A terceira velocidade vai ser a conjugação ou a fusão da primeira velocidade com a segunda velocidade, ou seja, vislumbrando uma celeridade processual, uma simplificação nos procedimentos judiciais para a punição e o julgamento dos crimes de maior gravidade. E assim fazendo uma semelhança ou se assemelhando à visão de direito penal do inimigo de Gunther Jacobs. E o que dizia Gunther Jacobs? Dizia que existem duas espécies ou duas fases do direito penal. O direito penal do cidadão, que vai então proteger e tutelar os direitos dos cidadãos dentro do Estado Democrático Social de Direito, e o direito penal do inimigo, que é aquele que vai então punir os infratores da lei penal, os infratores do Estado Democrático Social de Direito, vislumbrando esse sujeito infrator como um verdadeiro inimigo do direito penal e um inimigo do Estado propriamente dito. Então, essa terceira velocidade de Jesus Maria Silva Sanches vai se assemelhar a essa concepção de Estado ou de direito penal do inimigo de Gunther Jacobs. Ainda a nossa doutrina majoritária coloca que existe uma quarta velocidade dentro dessa concepção de velocidades do direito penal, que vai ser vislumbrada dentro do direito penal internacional, ou seja, julgado por um tribunal penal internacional, que no caso do Estado brasileiro está disposto no artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição de 88, que foi concebido também pelo Tratado de Roma, esse Tribunal Penal Internacional. Ele vai julgar crimes de maior gravidade, crimes de guerra, crimes de lesa humanidade, crime contra toda uma coletividade, crimes de agressão e também crime de genocídio, como está disposto no Tratado de Roma. Então, uma visão mais punitivista de direito penal internacional absoluto. Outra concepção de direito penal, nós temos o direito penal garantista, que é defendido e afirmado por Luigi Ferrajoli. Inclusive, nesse mesmo canal, nós já temos outro vídeo em relação a essa fase, ou essa concepção garantista de direito penal, fazendo uma relação até com o direito penal monocular hiperbólico. Porém, se é de suma importância vocês assistir também esse vídeo que fala especificamente sobre o garantismo penal hiperbólico monocular. E o que dizia Luigi Ferrajoli em relação ao garantismo penal? Dizia que o Estado Democrático de Direito, ele deve limitar o ius puniente do poder estatal, do poder do Estado, poder punitivo do Estado, para garantir direitos fundamentais ao cidadão no âmbito do processo penal, como forma de amparar e assegurar os direitos fundamentais do cidadão em face ao poder estatal, do acusado dentro do processo penal, propriamente dito. E, dentro dessa perspectiva, nós temos 10 axiomas, segundo Luigi Ferrajoli, que são valores ou princípios que devem orientar o processo penal para a garantia desses direitos em face ao poder estatal. Dentre eles, eu posso citar o princípio da legalidade, o princípio da lesividade, o princípio da culpabilidade, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o princípio tantos outros axiomas que devem, então, orientar o processo penal em face ao poder estatal.
funcionando como verdadeiros valores deonticos de dever ser, ou seja, como o processo penal deve ser em face ao nosso Estado democrático e social de direito, e não como ele é na realidade. São essas, então, as concepções modernas de direito penal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!